Doutor Ernesto Furtado, como nasceu essa ideia de uma instituição voltada à proteção do contribuinte? Como nasceu isso? Walter, nasceu justamente em razão de eu ter sido vítima do Estado, da cobrança de um imposto ilegal, manifestamente inconstitucional, e eu me vi nos corredores da administração pública tentando me defender dessa exação, dessa cobrança abusiva e ilegal. E nesse percurso eu verifiquei o quanto o contribuinte comum poderia sofrer. Eu, como promotor, 40 anos na área jurídica, tive problemas enormes para conseguir me defender. Isso no ambiente administrativo. O senhor que é um promotor Eu que sou público. promotor, há 40 anos de formado, eu tive problemas sérios para conseguir me defender. O resultado da defesa, então, foi pior ainda, porque eu tive que ter duas instâncias para poder, a instância superior, dar ganho de causa a mim, isso no ambiente administrativo. Mas depois de muito custo, e eu imagino como deve sofrer o contribuinte necessitando de uma proteção dessa natureza. Eu confesso a você que a ideia veio em razão disso, porque eu iria denunciar. Eu iria denunciar o Estado por conta das mazelas em que ele está empreendendo para o contribuinte comum, cobrando dívidas prescritas, créditos decaídos, e pior ainda, o MP, o Ministério Público, da instituição que eu pertencia e que pertencia até o mês passado, está proibido de agir na defesa da coletividade por conta dessas cobranças ilegais de impostos indevidos. Então, a Procontri nasceu por eu ter sido vítima, e depois, quando eu fui buscar os caminhos legais para poder conter essa abusividade do Estado, eu ainda tive um outro problema, de verificar que o promotor que usa a ação civil pública, que é o instrumento de trabalho dele, não pode usar a ação civil pública para poder pleitear nada em favor da coletividade, por conta que está proibido. Ou seja, ele defende o interesse do Estado a princípio, então ele não pode ir contra o Estado. Ele não pode. O que na realidade a nossa função é de defesa social, da coletividade. Nós pertencemos ao Estado, mas nós somos advogados da sociedade. E enquanto advogado da sociedade, eu como promotor não poderia agir nunca contra o Estado pelo fato de eu não ter instrumento de trabalho, não ter ferramenta para poder entrar com uma ação civil pública para conter o abuso. E os impostos indevidos, inconstitucionais, alíquotas abusivas, impostos de natureza confiscatória, e fora as dívidas que estão prescritas, e o Estado não pode lhe cobrar, e o seu nome fica no CADIM, Cadastro de Inadimplentes, a vida inteira. Ou seja, impede financiamento, impede várias situações do dia a dia das pessoas, e você, quando precisa se necessita de uma certidão negativa, seu nome está negativado. Mesmo que o Estado não possa cobrar aquela dívida, seu nome está negativado. Ou seja, é difícil. É difícil. Normalmente, uma empresa já está preparada, ela contrata advogados tributaristas para se defender, né, dos problemas que ela tem com o Estado. Mas o pequeno e o médio contribuinte, esse sofre muito, doutor? É esse o nosso foco. A Procontri, ela não está discriminando o grande contribuinte. Ela está focada no pequeno, é aquele que não tem orientação, não tem informação, ele não tem para quem recorrer, Walter. Na realidade, se você comprar um produto inapropriado ao consumo ou defeituoso, você vai ao Procon. Você tem para quem reclamar, você tem para quem se orientar. Se você recebe uma notificação do Estado, uma intimação injusta, manifestamente ilegal, inconstitucional, abusiva, prescrita, você não tem para quem recorrer. Aí, depende do valor, qual é o seu caminho? R$8.000 de IPVA que eu deixei de pagar, R$10.000. No meu caso, eram R$18.000 que o Estado estava me cobrando. R$18.000. Eu fui para o meu advogado, pedi para ele estudar um jeito de
me defender. Ele falou o seguinte: olha, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é melhor você pagar, porque seu nome vai estar negativado, seu nome vai estar no CADIM, isso não é bom para sua carreira. Ele não quis pegar a minha causa. Mas eu falei: doutor, então eu vou me defender sozinho, porque eu, como contribuinte, eu posso me defender sozinho. Eu não preciso de advogado. Eu não preciso de advogado. Na área administrativa, eu posso, como contribuinte, pessoa física, entrar com uma defesa administrativa. Muita gente não sabe disso, inclusive, né, doutor? Eu acho que a maioria não sabe. A contribuições, não sabe. Ele não precisa necessariamente de um advogado. De um advogado, não. Na área administrativa, não. Mas é complicado. Eu sei, Paulo, eu sei disso. Eu para conseguir protocolar a minha petição, que era a minha defesa, eu tive um infeliz diálogo com uma fiscal que estava com o meu caso, dizendo o seguinte: o pior vem agora. Eu, evidentemente, elenquei os motivos de fato e direito pelos quais eu tinha razão contra o Estado. Elenquei alguns artigos da Constituição, elenquei alguns artigos do Código Tributário, alguns do Código Civil. O que essa fiscal falou para mim, Walter? Você não imagina. Chegou para mim e falou o seguinte: olha, doutor, o senhor está aqui cheio de firulas, né? Falando de direito e direitos fundamentais, direitos humanos. Acontece o seguinte: nós aqui, da fiscalização, obedecemos portarias do secretário. Para nós não existe Constituição, não existe Código Tributário, não existe Código Civil. Ou seja, não existe legislação que seja incompatível com a postura arrecadatória daquele momento, daquela portaria do secretário da Fazenda. Aí, diante disso, eu me vi sem ação. Eu falei: minha senhora, mas eu preciso protocolar, preciso de um pronunciamento de vocês administrativamente, até para eu poder ir para o Poder Judiciário. Até para isso, eu preciso de vocês. Olha, eu acho que não vai adiantar nada. Em todo caso, se o senhor quiser, o direito seu. Vá protocolar lá na frente da repartição e o senhor faz a sua liturgia, né, no sentido de se defender administrativamente. Mas eu já digo para o senhor que aqui a ordem é tributar. Bom, eu fui com o meu arrazoado e tentei protocolar. Nisso, o contínuo do encarregado do protocolo não conseguiu achar o código para poder internalizar a minha defesa. E ele viu: olha, não tem, eu não tenho como receber essa reclamação. Mas como? Eu preciso protocolar. Aí, o que aconteceu? O senhor tem que voltar lá para a fiscal. O que a fiscal me fez? De uma forma assim, até, não foi grosseira, mas displicente: o senhor quer protocolar? Então tá bom. Bateu um carimbo e me deu a contrafé. Isso para um promotor que conhece a legislação. Ela sabia que eu era promotor, ela tinha ciência, sabia que eu era promotor, mas eu ali sou tratado como um contribuinte. Agora, da mais humildade, da mais... Por que eu comentei isso? Porque pessoas que não têm o mesmo preparo sequer passam da porta. Não tenha dúvida. Não passam da porta. Não tenha dúvida. Agora, a Procontre nasceu para isso. O que é a Procontre? É uma instituição? É um site? Não. A Procontre é uma associação civil sem fins lucrativos. Ou seja, a natureza jurídica dela é uma associação sem fins lucrativos, de caráter civil. Né? É uma ONG e ela vai prestar serviço de informação, orientação, não é? Para o contribuinte, no sentido de fazer com que ele tenha uma escolha ou que tenha uma opção. Né? Ele vai escolher o caminho que ele pretende dentro da nossa consulta. Eles vão nos consultar, pelo menos a gente vai ouvi-los e até para dizer que a tributação esteja correta. Ele vai ficar mais contente. Eu quero criar um polo central de ouvir as pessoas. De esclarecimento. De informação e orientação. Quando a pessoa se sentir injusta e tiver que mover alguma ação. Ou até para sentirem-se confortáveis de que estão pagando corretamente, que estão pagando de acordo com a lei.
porque nem sempre o poder público tributante obedece à lei, que eles mesmos elaboram para eles mesmos, mesmo assim eles descumprem. É um descalabro. Não tem, e o contribuinte não tem para quem recorrer. Bom, então agora nós temos um site disponível, o ProContri, que o Dr. Ernesto Furtado estruturou com um grupo de pessoas. Exatamente. Que vai começar a funcionar agora a partir de meados de abril. A partir agora de segunda-feira, dia 7 de abril, o site vai estar no ar para o público em geral. É o www. Então tome nota, procontribuinte.com.br. Vou repetir, www.procontribuinte.com.br. Acesse, a partir agora, meados de abril, o site será colocado no ar para obter informações e também se orientar em relação aos problemas de contribuição, impostos, taxas. Contribuições sociais, contribuições de melhoria, todos os tipos de modalidades tributárias, tanto da área do município, estadual, impostos e tributos estaduais e federais, ou seja, tributos federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal também. Os entes federativos em geral. Ou seja, a ProContri, ela vem apenas para expandir uma ideia de ter polos, né, em todos os municípios do Brasil, ter polos onde as pessoas possam se orientar, como existe hoje o PROCON. Que nasceu pequeno também e um dia cresceu. Um dia, hoje, o PROCON ele está espalhado em todos os municípios, e às vezes em cada município tem mais de um PROCON. Então, o que eu quero essa minha ideia, o meu sonho, é de colocar uma ProContri em cada município, para quando você receber uma notificação do Estado, uma intimação do Estado, e você se sentir aviltado, se sentir lesado, você vai lá, vai procurar, tem uma porta provavelmente para reclamar, para ser ouvido. É essa a minha ideologia. E as consultas, todas elas serão gratuitas, elas não serão cobradas. A ProContri está proibida estatutariamente de cobrar qualquer valor do contribuinte. Bom, você acaba de ouvir o Dr. Ernesto Furtado, promotor até recentemente, que criou uma instituição para apoiar quem deseja esclarecimento sobre impostos, contribuições, o que hoje o Estado tem muito mal orientado o contribuinte, tem esse ponto de apoio. Agradeço a participação no nosso programa do Dr. Ernesto Furtado. Eu que agradeço. Encerro por aqui, voltamos ao programa.